Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. A Polícia do Paraná faz uma operação contra a falsificação de atas judiciais. Alexandra Fernandes. Leila, uma advogada foi presa suspeita de ser a líder de um esquema que fraudava ações trabalhistas. O prejuízo passa de mais de 27 milhões de reais para uma construtora que atuava em Curitiba e em São Paulo. Daqui a pouco eu trago os detalhes deste caso. Um caminhão pega fogo num acidente na Via Dutra, em São Paulo. Laurene Santos. Leila, 3 caminhões e uma moto se envolveram em um acidente hoje de manhã na Via Dutra. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Brasil TV para trazer mais detalhes. E um outro acidente grave envolve mais de 10 veículos em Niterói, na região metropolitana do Rio. Genilson Araújo. Leila, o acidente deixou 5 feridos. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais informações. Um deslizamento de terra mata 3 pessoas no interior do Ceará. Davi César. Oi, Leila. As vítimas estavam em 2 casas que desabaram durante o temporal aqui em Aratuba, no Ceará. Daqui a pouco eu volto ao Brasil TV para falar mais informações sobre esse deslizamento de terra. Outro deslizamento de terra atinge uma torre de energia no Pará. Mônica Chagas. Leila, a navegação no trecho do rio em Abaetetuba, no nordeste do Pará, foi proibida por causa do risco de queda de uma torre de energia. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para explicar essa situação. O nível de um rio sobe e preocupa famílias ribeirinhas do Pantanal. Fabiano Arruda. Leila, moradores de Aquidauana, cerca de 130 quilômetros de Campo Grande, estão em alerta. Isso por conta do nível do rio, que subiu bastante nos últimos dias. E o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta de risco de transbordamento. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais informações. O desemprego fica estável no trimestre encerrado em janeiro. André Coelho. Leila, apesar do resultado estável, 9 milhões de pessoas continuavam sem trabalho no trimestre encerrado em janeiro. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. A greve de técnicos de enfermagem prejudica atendimentos em Pernambuco. Juliano Roque. Oi, Leila. Além do Recife, outras 7 cidades pernambucanas estão com problemas no atendimento nos postos de saúde. Tem gente que quer tomar vacina, mas não consegue. Outras pessoas voltam para casa sem conseguir fazer exame de sangue. Daqui a pouco, no Brasil TV, os detalhes sobre esse assunto. E você vai ver que Aracaju está em festa. Carla Suzane. Leila, a capital de Sergipe completa hoje 168 anos. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV com a programação completa dos eventos no fim de semana. Hoje é sexta-feira, 17 de março, o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com mais uma tragédia da chuva. 3 pessoas morreram no Ceará por causa de um deslizamento de terra em Aratuba. O Davi César acompanhou o trabalho dos bombeiros. Boa noite a todos que acompanham o Brasil TV. A nossa reportagem veio até o município de Aratuba, que fica na região serrana do maciço de Baturité, a cerca de 130 quilômetros da capital Fortaleza, onde ontem, por volta de meio-dia, houve um deslizamento de terra que vitimou 3 pessoas. Um desabamento de uma barreira atingiu 2 residências. Foram os próprios moradores que iniciaram o resgate das vítimas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, foram 3 vítimas, uma mulher de 21 anos que teria morrido abraçada junto ao filho de 2 anos. Uma terceira vítima era da mesma família, foi uma criança de 8 anos de idade. Pelo menos outras 3 pessoas foram socorridas com algum tipo de ferimento. A Prefeitura de Aratuba e a Defesa Civil confirmaram que 15 casas aqui da região foram interditadas e isoladas pela Defesa Civil sob riscos de desabamento. 45 pessoas foram provisoriamente desalocadas aqui da região e agora estão em hotéis e pousadas com o auxílio da Prefeitura. Essas são as informações, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas tuas informações e bom trabalho. A navegação no trecho de um rio no nordeste do Pará foi proibida por causa do risco de queda de uma torre de energia. A Mônica Chagas explica pra gente.
Olá, Leila. A proibição pela Capitania dos Portos foi feita a pedido da Prefeitura de Abaetetuba, mas não foi informada uma possível liberação do rio e muito menos rotas alternativas para os navegadores. A Capitania dos Portos promoveu o isolamento e interdição da área que, segundo informação técnica da distribuidora de energia, encontra-se sob risco de tombamento da torre. Os deslizamentos ocorreram no final de fevereiro, afetando mais de 100 famílias. A área foi isolada e desde então é monitorada pela Defesa Civil. As famílias receberam assistência da Prefeitura e governo. Um decreto declarou situação de emergência nas áreas do município afetadas pela erosão de margem fluvial por 180 dias. Esta semana, a Defesa Civil informou que aumentou a área de risco e isolamento nos bairros afetados. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o inverno amazônico, com chuvas mais fortes e contínuas, contribuiu para o desmoronamento. Leila, volto com você. Obrigada, Mônica. No interior de Goiás, uma ponte desabou com a enchente. O Matheus Albernaz conta que os moradores já denunciavam a falta de manutenção na estrutura. Oi, Leila. Essa é a principal ponte que dá acesso a 2 assentamentos de Niquelândia, no norte de Goiás. Ontem, a estrutura caiu com a força da enxurrada. Agora, cerca de 50 famílias que vivem na região estão isoladas. Os produtores rurais também não conseguem transportar a produção para vender na cidade. Os moradores dizem que a estrutura não passava por manutenção. A Prefeitura de Niquelândia disse que já está tomando as providências para realizar os reparos. E tem mais previsão de chuva para todo o interior de Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas, para esse fim de semana são esperadas pancadas de chuva com rajadas de vento e raios. Volto com você, Leila. Obrigada, Matheus. A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul monitora o nível de um dos principais rios do Pantanal. A maior preocupação é com as famílias ribeirinhas. O Fabiano Arruda conta pra gente. Oi, Leila. Moradores de Aquidauana, 136 quilômetros de Campo Grande, estão em alerta. O nível do rio que corta a cidade subiu bastante, chegou a quase 8 metros. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta de risco de transbordamento, o que ameaça as famílias ribeirinhas. Nas últimas 24 horas, houve uma redução de 17 centímetros. Não foi preciso retirar as famílias, mas a Defesa Civil acompanha a situação de perto. A Prefeitura de Aquidauana percorre distritos e também áreas rurais. Esse não foi o único transtorno aqui no estado nesta semana. Por conta do volume de chuva, o rio transbordou e a água invadiu um trecho da pista MS 345 em Bonito. A estrada ficou interditada, prejudicando o acesso de moradores a um distrito da região. 24 cidades do estado estão em situação de emergência por conta dos estragos provocados pelas chuvas. Uma delas, Ponta Porã, que fica na fronteira com o Paraguai, teve essa emergência reconhecida pelo governo federal. A polícia do Ceará prendeu o treinador de um time de futsal acusado de crimes sexuais. Ele foi denunciado por pelo menos 12 atletas. O Isaac Macedo tem os detalhes. A prisão desse homem de 43 anos de idade, que não teve o nome divulgado, aconteceu depois que a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva a pedido da Polícia Civil aqui do estado do Ceará, através da Delegacia Especializada de Combate à Exploração de Crianças e de Adolescente. A delegacia, inclusive, já ouviu 7 vítimas, 7 pessoas que vieram para relatar os abusos que sofreram durante as aulas de futsal. De acordo com o testemunho dessas vítimas, esse abuso acontecia principalmente no momento em que o treinador faria uma massagem, conhecida como massagem de liberação nas atletas, logo após os treinos. O caso ainda está em investigação. A polícia espera ouvir outras vítimas e também novas testemunhas. É importante dizer que esse homem, de 43 anos de idade, vai responder pelos crimes de assédio sexual, estupro e também estupro de vulnerável, já que uma das vítimas tinha menos de 14 anos de idade quando o crime aconteceu. Em nota, a defesa desse treinador disse que considera a prisão ilegal, que vai recorrer da decisão, uma vez que não há presentes os requisitos necessários que justifiquem a prisão preventiva do treinador de futsal. Isaac Macedo para o Brasil TV. A Polícia Federal fez uma operação contra fraudes no auxílio emergencial no Maranhão. Ronair Ferreira. A investigação apontou que as fraudes envolviam recursos do auxílio emergencial.
Os valores depositados em contas de vários beneficiários estariam sendo destinados para o pagamento de boletos em nome de uma pessoa que morava em Bacabal, a 252 quilômetros de São Luís. O suspeito foi preso e com ele foram encontrados mais de R$300 mil em espécie. A polícia ainda não divulgou o total do prejuízo causado aos cofres públicos, mas foram decretadas medidas de sequestro e bloqueio de bens para o ressarcimento ao governo federal. De Codó, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. A Polícia Civil do Paraná cumpriu hoje mandados de busca e apreensão e de prisão contra advogados suspeitos de falsificar atas judiciais. Quem foi acompanhar foi a Alexandra Fernandes. Oi, Leila. Foram cumpridos 23 mandados judiciais. Uma advogada foi presa e 9 escritórios de advocacia em Curitiba, região e também em Santa Catarina foram alvo, então, da Polícia Civil do Paraná na manhã desta sexta-feira. Foram feitos mandados de busca e apreensão. Essa advogada atuava fraudando atas judiciais, que são documentos que trazem ali as decisões que foram feitas em julgamentos, os acordos. Essa mulher, então, criava esses documentos falsos, até com assinaturas falsas de juízes, de testemunhas, e passava então esses acordos para que fosse feito o pagamento pelo financeiro da construtora. Mas as contas indicadas ali, na verdade, eram contas de comparsas dela, de outros advogados e também de outros suspeitos que acabaram recebendo esse dinheiro da empresa. A polícia disse que as investigações continuam para avaliar então a participação desses outros advogados nesse esquema e até uma possível formação de quadrilha diante desse caso. Leila, é com você. Obrigada, Alexandra. A Polícia Civil do Amazonas investiga um esquema de venda de medicamentos abortivos. Hoje, um trio foi preso suspeito de envolvimento no crime. O Leandro Guedes tem os detalhes. Olá, Leila. A Polícia Civil do Estado do Amazonas iniciou essa investigação após receber uma denúncia do Conselho Regional de Farmácia, que apresentou provas de que pílulas abortivas estavam sendo vendidas nas redes sociais. Inclusive, o grupo criminoso atuava no estado do Pará e também no Amazonas. Depois de 20 dias de investigação, 3 pessoas foram presas em Manaus. O William, ele era o principal recebedor dos fornecedores dessas medicações que eram provenientes da Colômbia e de lá, da Bolívia. A partir do momento que ele recebia essas medicações, ele acabava distribuindo para o Sandro e para o outro integrante da quadrilha, que era responsável por fazer a logística da entrega desses materiais para as pessoas que estavam querendo realizar o aborto. Ainda de acordo com o delegado, desde agosto do ano passado, somente em Manaus, mais de 200 mulheres podem ter recebido essas orientações dos suspeitos, que também estão sendo investigados sobre a aplicação de anabolizantes em praticantes de musculação em algumas academias de Manaus. Leila. Obrigada, querido. 3 caminhões e uma moto se envolveram num acidente na Via Dutra, que teve que ser fechada por 2 horas no sentido Rio. A Laurene Santos foi até o local do acidente. Oi, Leila. Olha, o acidente aqui em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, na pista que segue para o Rio de Janeiro, foi por volta das 7 horas da manhã. 3 caminhões se envolveram em uma batida e uma moto depois também acabou envolvida no acidente. O motorista da moto e também um motorista de um dos caminhões precisaram ser atendidos, mas foram levados com um estado de saúde estável para um hospital aqui da região. O trânsito na Via Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, ficou totalmente interditado por cerca de 2 horas, o que causou mais de 17 quilômetros de congestionamento. Por volta das 9h30 da manhã, o trânsito começou a ser liberado de forma parcial e os motoristas puderam voltar a retomar o fluxo de veículos aqui na Via Dutra. É com você no estúdio. Obrigada, Laurene. Outro acidente grave envolveu mais de 10 veículos e deixou 5 feridos em Niterói, região metropolitana do Rio. O Genilson Araújo tem as informações direto do Globocop. Oi, Leila. O acidente foi um acidente grave e ocorreu no final da manhã desta sexta-feira em uma das vias mais movimentadas de Niterói, a Alameda São Boaventura, que liga São Gonçalo à ponte, passando pelo bairro do Fonseca. O acidente envolveu pelo menos 6 carros de passeio, 2 ônibus, 2 caminhões e uma motocicleta.
5 pessoas ficaram feridas. Um caminhão pertencia aos Correios e outro caminhão, ele transportava caçambas com entulho. Ou melhor, transportava uma caçamba carregada de entulho. Esse veículo acabou tombando. Um dos carros ficou totalmente destruído. O tráfego ficou interditado para quem se deslocava de São Gonçalo com destino à ponte ou então com destino ao centro de Niterói. Houve um desvio por vias marginais à Alameda São Boaventura, né? Houve um desvio por um quarteirão. Os motoristas só retomavam a Alameda São Boaventura após um contorno no local do acidente. É com você, Leila. Obrigada, Genilson. A seguir, 5 bebês morrem infectados por uma superbactéria em Cuiabá. Camila Freitag. Olá, Leila. A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso informou que quando os bebês chegaram à Santa Casa, já estavam infectados pela bactéria ultra-resistente. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com os números do IBGE divulgados hoje. A taxa de desemprego ficou em 8,4%, estável no trimestre encerrado em janeiro. Quem conta é o André Coelho. Oi, Leila. Olá, amigos do Brasil TV. Muita gente ainda sem trabalho no Brasil. A taxa ficou estável no trimestre encerrado em janeiro. Mas ainda assim o desemprego ficou em 8,4% no período. A menor taxa desde 2015, só que com 9 milhões de pessoas ainda sem trabalho em todo o país. A boa notícia é que o rendimento médio do trabalhador continua se recuperando. Foi calculado em R$ 2.835 em janeiro. O rendimento caiu bastante no ano passado, além de sofrer a pressão da inflação, mas nos últimos meses esse valor vem ganhando ritmo. O número de trabalhadores com carteira assinada ficou estável de um trimestre para o outro, mas teve forte alta na comparação com o ano passado, um avanço de 6,5%. As vagas sem carteira assinada também ficaram estáveis em janeiro e tiveram alta de 5,9% na comparação com o ano passado. Mesmo com esse aumento nas vagas sem carteira, dá para ver que o emprego formal vem ganhando força. Isso pode indicar uma recuperação nas vagas de melhor qualidade no mercado. Só que a estabilidade nas taxas pode indicar uma perda de ritmo na capacidade de abrir novas vagas no mercado de trabalho agora no começo do ano. Volto contigo, Leila. Valeu, André. Bom trabalho. A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate ao trabalho escravo na Serra Gaúcha. Leonardo Portela. São ao todo 7 pessoas investigadas por manter trabalhadores em situação degradante em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O principal alvo dessa operação da Polícia Federal é o empresário Pedro Augusto de Oliveira Santana. Ele que é dono da empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão em Saúde Limitada. Essa empresa é investigada por manter 207 trabalhadores em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves, caso que foi descoberto no dia 22 de fevereiro. O objetivo da operação desta sexta-feira é coletar mais informações que auxiliem na investigação desse caso. Foram apreendidos documentos, celulares, computadores e também 10 armas. A maioria delas pertence a Pedro Santana, que tem licença de caçador, atirador e colecionador. As armas foram apreendidas pelo Exército porque estavam armazenadas de forma inadequada. Também foram alvo das ações o dono da pousada onde os trabalhadores foram encontrados e um policial militar suspeito de envolvimento no caso. Ele foi afastado do policiamento da rua e segue fazendo atividades administrativas. A expectativa da Polícia Federal era finalizar o inquérito no próximo dia 22, mas o órgão informou hoje que vai pedir mais prazo para concluir a apuração desse caso. Tem que apurar mesmo, né? Na Semana do Consumidor, uma força-tarefa está fiscalizando estabelecimentos comerciais em Porto Velho. Quem tem os detalhes é a Eduarda Dejan. A Ação Preço Justo acontece desde o início da semana aqui em Porto Velho e termina hoje, sexta-feira, em alusão à Semana do Consumidor. Ela é realizada, essa ação, pela Polícia Civil em conjunto com outros órgãos fiscalizadores, tanto municipais quanto estaduais. Bem, realizando desde o início da semana, então, até o momento, 6
comércios já foram autuados por venderem produtos que estão fora do preço de concorrência, por venderem produtos também que estão fora da validade ou até mesmo não têm qualidade boa, estabelecida para consumo. Outros 4 pontos comerciais também foram interditados por falta de alvará. E bem, para que eles possam voltar a funcionar, precisarão então regularizar toda a documentação junto aos órgãos fiscalizadores. Essa ação, que termina hoje aqui na capital, terá continuidade durante a semana que vem também no interior aqui de Rondônia. E segue visitando os mais diversos segmentos do comércio, como açougues, padarias, também academias, postos de combustíveis. 5 bebês morreram infectados por uma superbactéria em Cuiabá. A Camila Freitag acompanha a investigação médica desses casos. Olá, Leila. São 5 bebês que morreram aqui no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, infectados por uma bactéria super resistente. A Secretaria Estadual de Saúde informou que essas crianças permaneceram internadas em UTI neonatal entre os dias 16 e 21 de fevereiro e que elas já chegaram infectadas pela bactéria. A Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que todos os procedimentos sanitários para o bloqueio e desinfecção dos leitos em que as crianças permaneceram já foram realizados. A nossa produção ouviu ainda uma fonte ligada diretamente ao atendimento dos bebês que apresentou uma versão diferente dos fatos. Conforme a apuração, uma bebê infectada chegou à UTI em dezembro do ano passado e que após isso outras 8 crianças teriam sido infectadas também, sendo que 5 delas morreram. Eu volto com você, Leila. Obrigada, Camila. Ainda falando de saúde, a paralisação dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem provocou a suspensão de atendimentos médicos em pelo menos 8 cidades da região metropolitana do Recife. O Juliano Roque explica pra gente. Oi, Leila. Os atendimentos de urgência e emergência e também o suporte para os pacientes que estão internados em UTI são prioridade. De acordo com o sindicato da categoria, esses serviços não pararam. Aqui em Pernambuco, 8 cidades estão com problemas no atendimento nos postos de saúde. A vacinação é um dos serviços prejudicados, mas os técnicos e os auxiliares de enfermagem também aplicam injeções com medicamentos passados pelos médicos, fazem curativos, aferem a pressão arterial. São 90 mil ao todo aqui em Pernambuco. Os profissionais querem melhores condições de trabalho e o pagamento do novo piso salarial que foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo governo federal em agosto do ano passado, mas vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Em alguns postos de saúde, enfermeiros fazem o trabalho dos técnicos que estão em greve. No Recife, por exemplo, quem precisa fazer exame de sangue não consegue porque não tem quem faça a coleta. De acordo com o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Pernambuco, a mobilização continua até que o pedido pelo pagamento do piso seja atendido. Leila. Obrigada, Juliano. Aracaju, minha gente, completa hoje 168 anos. E a Carla Suzane traz agora a programação completa de eventos comemorativos nesse fim de semana. Olha, Aracaju é considerada a pequena mais charmosa do Brasil. E não por acaso. Olha só quanta beleza essa cidade tem. A gente está em um dos pontos turísticos mais lindos de Aracaju, que hoje completa 168 anos. A Orla Pôr do Sol. E olha, esse será um final de semana bastante movimentado por aqui. Tem homenagens, tem festas, tem a corrida tradicional, a corrida Cidade de Aracaju, de 24 quilômetros, e shows com várias atrações. Entre elas, Seu Jorge e Xande de Pilares. Eu volto com você. Parabéns, Aracaju. Assim, a gente encerra o Brasil TV. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite, bom fim de semana. Até a próxima.